Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia aqui, eu a coloquei aqui, e hoje eu quero ler uma passagem para vocês de um milagre que aconteceu. Um milagre que veio em meio a um erro, dessa vez de Josué. Josué acabou fazendo aliança com Gibeon, e ele não deveria fazer essa aliança com Gibeon ou Gibeão. Ele fez aliança, que depois deu grandes problemas para o povo, e quando Gibeão foi atacado, Josué agora tinha que sair em sua defesa conforme os códigos da época que eu já mostrei em programas passados. Mas Deus ainda assim honrou aquela batalha e deu a vitória ao exército de Josué através de um milagre astronômico, sideral. Vamos ler esse milagre na Bíblia. Está em Josué capítulo 10, versículos 12 em diante. Vamos ler? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas. Ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? Deixe-me explicar para você o que é esse livro dos justos. Há uma série de livros que foram escritos na época do Antigo Testamento e também do Novo Testamento e que se perderam por completo. Nós não sabemos onde foram parar esses livros. Por exemplo, no Novo Testamento existe uma epístola escrita à igreja de Laodiceia que se perdeu, e alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que Paulo originalmente teria escrito pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto, mas hoje nós só temos 2. Então, muito material que foi produzido, Deus, por alguma razão, não permitiu que fosse preservado. Quando eu digo não permitiu, não é que Deus proibiu a sua preservação. Ele apenas, o Espírito Santo, não cuidou da preservação daquele material. Bom, se for uma carta de Paulo escrita aos Coríntios, certamente era um material inspirado. Se é um livro citado na Bíblia, certamente é um material também inspirado. Mas, de acordo com a doutrina bíblica da inspiração, que aí já seria um outro departamento, eu só estou fazendo uma digressão, uma coisa inspirada não é necessariamente canônica. Um profeta inspirado por Deus não faz necessariamente parte do livro de Deus. Quer um exemplo? João Batista. João Batista foi inspirado por Deus, mas ele não foi comissionado pelo Espírito Santo a escrever nenhum livro para estar no Novo Testamento. Então, nem todos aqueles que estão na Bíblia foram inspirados por Deus, mas nem todos os que foram inspirados por Deus estão com seus livros na Bíblia. Perceberam? Por isso que mesmo que hoje nós encontrássemos a carta original de Paulo aos Laodicenses, ela não deveria fazer parte do cânon sagrado, porque é o Espírito Santo que determina qual material inspirado será parte da Bíblia, qual material inspirado não será parte da Bíblia. Mais detalhes sobre isso eu posso, quem sabe, se você gostar desse assunto, você pode colocar nos comentários. Rodrigo, você não pode dar um curso também de teologia sistemática? Porque aqui nós estamos falando de teologia bíblica, né? Pegando o texto e explicando. A teologia sistemática é aquela que trata de temas teológicos, por exemplo, soteriologia, a doutrina da salvação, cristologia, a doutrina de Cristo, a hamartiologia, a doutrina do pecado, tem até a doutrina do pecado. O que é pecado na Bíblia? Eclesiologia, a doutrina da igreja. O que é igreja? Será que a igreja sou eu? Somos nós? Será que existe igreja verdadeira? Esse tipo de coisa assim, tá bem? Voltando ao texto bíblico. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Bom, o texto é bastante forte, eu diria. Dizer que o sol parou no céu e a lua. Em primeiro lugar, eu já tenho aqui um problema astronômico forte, sério, crasso, eu diria. Por quê? Porque a gente sabe que não é o sol que está andando, girando em torno da Terra, mas é a Terra que está girando em torno do seu eixo e também em torno do Sol. Então a noção de dia e noite não é provocada pelo Sol sair de um canto e para o outro.
é a Terra que está girando. Eu sei que se houver alguém que está me assistindo aí que namora com a teoria do terraplanismo, vai falar, não está errado, isso é uma conspiração da NASA. Eu não vou entrar no mérito da questão porque fugiria completamente ao nosso assunto. Mas eu vou desapontar quem for terraplanista dizendo que eu não tenho motivos para duvidar que a Terra seja redonda, achatada nos polos e que a Terra é que está girando e não o Sol que está girando em torno da Terra. Agora, é claro que do ponto de vista observacional, parece realmente que é o Sol que nasce num canto e morre no outro. Nós temos essa impressão realmente. Então, a partir de um ponto de vista observacional, ainda que eu não seja terraplanista, eu, pelo meu sentido ocular, eu tenho a impressão que é o Sol que está caminhando no céu, porque eu não percebo o giro da Terra. Então, quando a Bíblia fala que Josué pediu o Sol detente no céu, isso aqui não vai contra a noção de inspiração. Há algumas pessoas que pensam que a Bíblia, por ser inspirada por Deus, ela não pode conter nenhum tipo de equívoco, nenhum, senão ela deixa de ser a palavra de Deus, ela tem que ser perfeita. Bom, vamos com calma. Ela é a palavra de Deus, a Bíblia é perfeita, mas se Deus falasse com os seres humanos numa linguagem perfeita, numa linguagem sem qualquer resquício de imprecisão, o ser humano não entenderia. Eu gosto de uma frase de Gerald Wheeler que disse que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E esse sotaque humano, é claro, contém imprecisões. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil nós costumamos dizer assim, eu já vou embora. E o outro, vá com Deus. E o outro fala, fique com ele também. Quando você diz vá com Deus, não é uma linguagem precisa, porque dá a entender que Deus não está lá ainda, você está indo com ele. E quando o outro responde, fique com Deus, também não é uma linguagem precisa, porque parece que Deus ficou, não foi comigo. Quando alguém fala assim, não, se Deus quiser, você vai sair dessa, você vai curar essa doença, se Deus quiser, você vai. Ou como dizem os árabes, inshallah, se Allah quiser. Aí a pessoa morre. Então quer dizer que Deus não queria a cura? Percebeu como a nossa linguagem também ela é imprecisa? Nós, até mesmo os cientistas, por mais que o cientista seja refinado na sua linguagem, na descrição exata da realidade, os cientistas continuam chamando de átomo o que não é átomo, porque átomo significa não divisível, atomei. E todos sabemos que o átomo é sim divisível, ou seja, até nos livros de ciência, a linguagem não é tão precisa assim, porque se ela fosse, o átomo não deveria se chamar átomo. Os historiadores dizem que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Como assim? E que nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Mas se Jesus nasceu antes de Cristo, como estamos 2023 anos depois de Cristo? E como Jesus nasceu antes de Cristo? Os mesmos historiadores também chamam os nativos das Américas de índios. E bem sabemos que esse é um erro pentencenário, porque tanto Cabral, aqui no Brasil, como Colombo, chegaram acreditando que aqui seria a Índia, por isso chamaram os nativos de índios, mas nenhum dos nativos das Américas eram índios, porque eles não eram da Índia, aqui era um outro continente. Então, se mesmo na ciência, na história, na linguagem do dia a dia, nós usamos linguagem imprecisa, e isto não é motivo para ninguém duvidar da nossa palavra, por que a Bíblia, que foi escrita, inspirada por Deus em linguagem humana, não poderia ter esse mesmo tipo de imprecisão? Cuidado, eu não estou com isso dizendo que a Bíblia não é confiável no que diz respeito à história que ela apresenta, no que diz respeito às doutrinas que ela apresenta. Não, Deus não permitiu que essa linguagem humana imprecisa fosse motivo para, quem sabe, danificar o conteúdo profético, doutrinário que Deus ia colocar. Ou seja, a profecia, a doutrina que a Bíblia apresenta não foram de maneira alguma prejudicadas pela linguagem imprecisa da humanidade. Porém, se Deus não usasse essa linguagem imprecisa, nós não compreenderíamos. Ficou claro isso para você?